Pois é, Manuel, nós vimos nos aflitos uma vitória justa de um Náutico que mereceu vencer o Confiança. E eu vou voltar num ponto que eu citei em outros momentos na transmissão. E eu sei que eu vou ser um pouco repetitivo ao tocar nisso, mas eu acho que é importantíssimo. Que nós vimos nesse jogo contra o Náutico um retrato muito fiel do que vem sendo Confiança nessa Série C de Campeonato Brasileiro. Um time que ofensivamente até cria, não é um Confiança que não chega ao ataque, não é um Confiança que não agride. É um time que até cria, mas que tem uma dificuldade tremenda em fazer gol. Tomada de decisão não tem sido forte do ataque do Confiança até o momento no campeonato. A gente pode lembrar do jogo contra o Botafogo, em que levou 3-0, mas foi um jogo em que o Confiança criou para fazer gols no plural e não fez. É bem verdade que na ocasião o goleiro do Botafogo fez uma grande partida. Podemos lembrar do jogo contra a Ponte Preta, no Batistão, em que faz 1-0 no primeiro tempo, pressiona bastante, não consegue sair do 1-0 e leva a virada no segundo tempo. O próprio jogo contra o Maringá, em que sai vencendo por 1-0, depois faz 2-1, com um jogador a mais durante mais de 70 minutos e não converte. E agora contra o Náutico. O Confiança começou melhor, criou oportunidades, não chegou tão claramente ao gol, mas sufocava o Náutico, subiu as suas linhas, uma marcação-pressão que estava funcionando. O Náutico estava incomodado no jogo. Até que veio, aos 18 minutos, o gol do Marco Antônio. Na primeira grande chegada do Náutico. O Náutico estava jogando muito pela esquerda. Quando caiu pela direita, na inversão de um lado para o outro, o Arnaldo apareceu, fez o cruzamento e o Marco Antônio, livre na área, entrando sozinho, fez 1-0. Aí apareceu o outro grande problema do Confiança nessa Série C. É muito fácil fazer gol no Confiança. A defesa do Confiança tem passado por um grande período de instabilidade, cometido muitos erros. A gente viu de novo hoje erros defensivos no jogo contra o Náutico. O segundo gol também foi prova disso, né? Porque o Arnaldo avança pela direita, ganha na corrida do Ayrton, lateral esquerdo, cruza. A defesa está toda preocupada com o Bruno Mezenga. Ele não alcança a bola, mas aí o Thalicinho que vem de trás, um atacante baixinho de lado de campo, em tese não é um grande cabeceador, ganhou do Valdir Júnior, a bola passa pela zaga e ele finaliza de cabeça livre na pequena área para fazer 2-0. O Confiança levou 11 gols em 5 jogos. É a pior defesa da Série C até o momento. Você pode, eu falei isso no fim do jogo, você pode ter o ataque que for. Quando você leva 2 gols por jogo, é muita montanha para você estar escalando. E o Confiança está levando muito gol. São 5 jogos na Série C até agora. O Confiança levou gol em todos. E só no jogo contra o Caxias, curiosamente o jogo em que ele venceu, ele levou um gol. Nos outros jogos, sempre levando 2, 3 gols. É um problema crônico que o Luizinho precisa corrigir. Então, o que fica para mim do jogo é justamente isso. As falhas defensivas e os erros de tomada de decisão na frente. São questões que estão pautando Confiança desde o começo da Série C e aconteceram claramente no jogo de hoje. O Luizinho vai ter muito trabalho nesse sentido. O jogo, acho que fica muito claro com o passar do tempo, né? Algo até que eu comentei na época, tanto aqui quanto no meu canal, e retomo o comentário, que o problema do Confiança não era treinador, né? O Vaguinho Dias acabou sendo demitido por N questões, né? E vale a gente discutir, mas o problema do Confiança não era treinador, e acho que a coisa vai ficando cada vez mais clara com o passar do tempo. E começa a ficar uma situação muito difícil, porque aí você já tem, o Confiança já entrou na zona de rebaixamento, como você bem destacou, mano. É o 17º no momento. Ele pode terminar a rodada na lanterna, a depender da combinação de resultados. Os 3 times que estão atrás, no momento em que a gente faz aqui o comentário, os 3 times que estão atrás do Confiança, ABC, Anápolis e Figueirense, são os únicos 3 times que não venceram. Ou seja, dos 17 times que já ganharam pelo menos uma partida na Série C, o Confiança é o último. E aí você já acumula 4 derrotas, são 3 pontos em 5 jogos. Próxima rodada, mesmo sendo em casa, contra o Londrina, que começou a rodada como 5º colocado e está brigando ali nas cabeças. Ele pode depender até da combinação de resultados, ser líder da Série C após a 5ª rodada. É um jogo muito difícil. Então, Confiança, ele é uma derrota que acende um sinal de alerta gigantesco. E o time tem pecado nessas questões, como eu falei. A falta de objetividade no ataque e os erros defensivos.
o Luizinho Vieira, ele fez algumas mudanças, né, na equipe. Uma delas foi a entrada do Lucas Souza na zaga, para tentar dar um pouco mais de solidez. Ele saca o Maicon e põe o Lucas Souza. Ele estreia no jogo como titular hoje. E aí, no segundo tempo, aos 30 minutos, num lance em que o Eduardo Moura, o outro zagueiro, perde a bola no campo de ataque, vem o contra-ataque e o Lucas Souza é obrigado a fazer a falta, o último homem expulso. Além de ter sido expulso na estreia como titular, é desfalque para o jogo contra o Londrina na segunda-feira que vem. É uma derrota, como eu disse, vou repetir, que expõe as principais fraquezas do Confiança nessa Série C e o time tem que ficar de olho. E só para poder pontuar uma última coisa, quando o Vaguinho Dias foi demitido, eu até comentei na minha análise que eu não concordava com a justificativa que o Pedro Dantas utilizou. O presidente Pedro Dantas, em um pronunciamento à imprensa, ele falou a justificativa oficial, né? O que se fala muito são questões de bastidores, mas a justificativa oficial é de que o começo na Série C foi ruim porque o time de 9 pontos disputados tinha 3. Semana que vem o Luizinho vai fazer o terceiro jogo dele no Confiança. Se ele vencer, que tem a condicionante, né? Se vencer, o Confiança vai ter 3 pontos em 9. A mesma quantidade de pontos que Vaguinho Dias teve nos 3 primeiros jogos e que, segundo o presidente, foram a justificativa para a troca. Ou seja, na melhor das hipóteses, a nível de pontuação, o Confiança trocou de treinador e ficou na mesma, na estaca zero. Ou seja, deixando muito claro que os problemas vão muito além do que a gente via. E se o Confiança não corrigir, principalmente, mais até do que a questão da objetividade, principalmente as falhas defensivas, ele vai sofrer e muito nessa Série C.